Uma classe de complexidade é um conjunto de problemas relacionados aos recursos computacionais baseados em complexidades, que podem ser constantes logarítmicas, lineares, cúbicas, polinomiais ou quadráticas. Para determinar essas complexidades, precisamos saber determinar os blocos individuais, para posteriormente combinarmos essas complexidades. A complexidade constante é quando o f de n é igual ao O1. Nessa situação, o tempo de execução independe do tamanho da entrada. Os passos dos algoritmos são executados por um número fixo de vezes. Nesse exemplo de complexidade constante, temos autores e uma série de nomes. Depois, com def, definimos qual nome queremos. E depois, com print, mostra-se o autor 2, que no caso é o terceiro da lista, o Kent Beck. A complexidade logarítmica é quando f de n é igual ao O vezes o log de n, e acontece quando os logaritmos que dividem um problema transformam-se em problemas menores. O tempo de execução pode ser considerado menor que uma constante grande. Nesse exemplo, é usado um operador de fatiamento para criar a lista que é passada para a próxima chamada. Assim, o operador de fatiamento tem um tempo constante. Porém, a busca binária usando esse operador não teria um desempenho logarítmico. Mas isso foi resolvido passando a lista junto com os índices do começo e do fim. Complexidade linear O de n. O algoritmo realiza um número fixo de operações em cada elemento, ideal para uma situação em que se deve calcular um processo de n elementos de entrada e produção de n elementos de saída. No exemplo a seguir, definimos uma função fatorial, que receberá um número como parâmetro. Se esse número for menor do que zero, retornará o valor menos 1. Se for igual a zero, retornará o valor 1. Se não for nenhum desses dois casos, retornará o resultado da multiplicação do número vezes seu fatorial. A função fatorial será chamada uma vez para cada valor no intervalo n. Por isso, a complexidade do código é O de n, pois é executado para todos os valores de entrada, e o valor de saída será o retorno selecionado. As operações aumentam de maneira linear de acordo com as entradas, ao longo de uma única interação para cada item. Complexidade linearítmica, O de n, log de n. Acontece nos algoritmos que dividem um problema em subproblemas. Os resolve de forma independente e depois combina os resultados. Quando o algoritmo executa operações logarítmicas n vezes, dizemos que ele tem uma complexidade O de n log de n. Para entendermos o exemplo a seguir, precisamos analisar a complexidade dos dois procedimentos que o compõem. Primeiro, o merge sort. Simplesmente divide o vetor de entrada em duas metades e invoca o procedimento do merge. A divisão do vetor de entrada em 2 possui complexidade logarítmica, pois o vetor original é dividido em duas metades log n vezes. Depois, o merge. O procedimento merge possui complexidade O de n, pois será executado para todos os valores de entrada. Entretanto, ele é executado log n vezes para um vetor de tamanho n. A complexidade quadrática é quando o f de n é igual a O vezes o n elevado ao quadrado, e acontece com algoritmos que operam sobre pares dos elementos de entrada, e é útil para resolver problemas relativamente pequenos. Nesse exemplo, temos essa lista com 4 argumentos e temos esses dois fors. O primeiro for pega o item da lista e o segundo for soma um valor ao primeiro obtido. Por exemplo, o 1 mais 1 igual a 2, depois o 1 com o segundo elemento, 1 mais 3 igual a 4, depois 1 mais 5 igual a 6, 1 mais 7 igual a 8. Assim, percorre todos os J's na primeira interação. E depois o programa avança para uma segunda posição, por exemplo, o 3, que é o segundo número da lista. Aí seria 3 mais 1 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6, 3 mais 5 igual a 8, e assim sucessivamente. Então, na verdade, é o n vezes o n. Complexidade cúbica, O de n elevado a 3, é útil para a resolução de problemas pequenos. Essa complexidade ocorre quando executamos 3 loops alinhados, cada n vezes. No exemplo a seguir, temos uma lista e 3 fors alinhados. Primeiro, iremos executar o for mais interno, o k. O primeiro item da lista assumirá os valores de k, j e i, se somando 3 vezes, imprimindo o resultado. O j e o i ficará na mesma posição e o k variando. O mesmo acontecerá com o j e o i nessa mesma sequência.